Olá pessoal, sejam todos e todas bem-vindos ao canal do Curso FIC no YouTube. Estamos resolvendo questões do simulado evolucional que foi aplicado aqui no FIC no mês de março e eu vou resolver com vocês questões de linguagens. No simulado evolucional tivemos uma crônica de Luiz Fernando Veríssimo intitulada Tecnologia. E a partir dessa crônica foram feitas algumas questões. No primeiro parágrafo ele fala assim: para começar, ele nos olha na cara. Não é como a máquina de escrever, que a gente olha de cima com superioridade. Com ele é olho no olho ou tela no olho. Ele nos desafia. Parece estar dizendo: vamos lá, seu desprezível pré-eletrônico. Mostre o que você sabe fazer. A máquina de escrever faz tudo o que você manda, mesmo que seja a tapa. Com o computador é diferente, você faz tudo o que ele manda. Ou precisa fazer tudo ao modo dele, senão ele não aceita. E aí vai falando que o computador repreende, corrige, né, aponta erros. Então aí nós já vemos que o cronista está atribuindo uma característica própria do ser humano, essa coisa do mandar, está atribuindo essa característica à máquina, ao computador, né? É claro que trazendo isso num tom de humor, a máquina, o computador não manda literalmente, né? Mas traz essa característica humana no sentido de apontar a diferença do computador em relação à máquina de escrever, de que o computador tem uma dinâmica mais ativa de apontar erros, de oferecer sugestões, algo que a máquina de escrever não faz. Aí, ao longo da crônica, o cronista acaba dizendo que isso está mais no terceiro parágrafo, quando ele fala que, dito isto, é preciso dizer também que quem provou pela primeira vez suas letrinhas dificilmente voltará à máquina de escrever sem a sensação de que está desembarcando de uma Mercedes e voltando à carroça. Então, com o computador é um outro tipo de relacionamento, mais formal, mais exigente, mas é fascinante. Então, não tem como você retroceder, porque as vantagens que o computador traz são incontestáveis. Então, a crônica aqui, com humor, com esse tom leve, nos traz essa relação da escrita com a tecnologia, né? E é algo próprio do nosso cotidiano, por isso é uma crônica, porque crônicas abordam aspectos do cotidiano. Então, a questão 7 do evolucional pergunta: no texto, a personificação do computador contribui para representar a relação comunicativa estabelecida com o usuário como um processo de. Vamos nos ater ao comando. O comando está perguntando o que a personificação do computador, como cronista, atribui ao computador essa característica humana do mandar, do comandar. Como é que essa personificação do computador constrói a relação comunicativa entre o computador e o usuário, né? Então, essa relação é construída como um processo de, letra A, ressaltar a submissão do usuário às exigências do computador. Esse já é o gabarito, porque no primeiro parágrafo, o computador é personificado como esse ente que manda no mundo, né? E apontar erros, sugestões, então de modo que essa relação comunicativa entre o computador e o usuário fica permeada por essa submissão, né? No sentido de que o usuário tem que levar em conta o que o computador exige, as exigências de digitação, de formatação, que você precisa respeitar para conseguir utilizar aquele dispositivo, né? Então, se eu quero copiar e colar um arquivo, eu vou ter que seguir o Ctrl+C, Ctrl+V. A maneira como o computador exige, o código que o computador exige que você siga para executar esse comando. Então, por isso, há essa relação em que o usuário, de certa forma, precisa se submeter às exigências que o computador estabelece para operar, né? Então, gabarito é o item A. O item B fala: defender a supremacia tecnológica do computador no cotidiano. Está errado porque o cronista não está construindo uma relação
num processo de defender a supremacia tecnológica. A relação, quando ele personifica o computador, é para destacar esse caráter provocativo do computador, que aponta erros, que faz sugestões, que condiciona as operações. Então, para você executar alguma operação ali no computador, você precisa seguir o código do computador, né? Tem que se submeter a essas exigências, algo que na máquina de escrever não acontecia. Então, é para enfatizar esse tipo de relação, em que você precisa se emparelhar com o computador, seguir seus comandos, seguir a sua operacionalidade, e não para defender que o computador estabelece uma supremacia tecnológica, inclusive porque outros dispositivos, cada vez mais, no futuro, vão superá-lo. O item C fala evidenciar a neutralidade das máquinas diante das interações com o usuário. Está errado porque não há uma neutralidade no sentido absoluto, já que existe uma relação de interação com o usuário. O computador tem uma dinâmica mais ativa, então é uma interação e não uma neutralidade. O item D fala ver o computador como uma evolução da máquina de escrever voltada para a melhoria da escrita. Está errado, apesar de no texto haver comparativo, mas o computador não é apresentado como um dispositivo que foi inventado para tornar a escrita melhor, mas sim como uma nova tecnologia que vai ter uma relação diferente com o usuário, mas não foi inventada para esse objetivo específico de melhorar a escrita. E o item E fala destacar a nostalgia pela escrita manual ao privilegiar lembranças afetivas diante das mudanças tecnológicas. Está errada porque o texto traz lembranças, sim, da escrita manual, mas não as privilegia. Naquele parágrafo que a gente leu, o terceiro, o cronista acaba se rendendo ao computador, não tem como retroceder, ele deixa isso claro. Então, diante do exposto, o gabarito é o nosso item A. Obrigado por vocês estarem aqui no canal do Curso FIC e acompanhem os próximos vídeos.